Coaching esportivo e neurobiologia na autorregulação de atletas de voleibol de base. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira, agosto de 2026. A formação de atletas de voleibol de base convoca, para além da repetição de gestos técnicos, um processo silencioso e determinante, o amadurecimento da capacidade de autorregular pensamentos, emoções e comportamentos diante da pressão do jogo. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica dos mecanismos neurobiológicos que sustentam a autorregulação em jovens praticantes de esporte coletivo, articulando achados da neurociência do desenvolvimento com a literatura consolidada de psicologia do esporte e ciência do coaching. O recorte metodológico privilegia a integração entre estudos de maturação do córtex pré-frontal, modelos psicológicos de aprendizagem autorregulada e evidências sobre o papel do comportamento do treinador na construção de climas motivacionais adaptativos. Espera-se, com este trabalho, contribuir para que profissionais do voleibol de base compreendam a autorregulação não como um traço de personalidade fixo, mas como uma competência treinável, ancorada em circuitos neurais ainda em formação durante a infância e a adolescência, e assim qualificar as intervenções pedagógicas voltadas à performance e ao desenvolvimento humano integral do jovem atleta. Resumo. Este artigo examina, sob perspectiva interdisciplinar, a relação entre o coaching esportivo e os mecanismos neurobiológicos da autorregulação em atletas de voleibol de base. Parte-se da constatação de que crianças e adolescentes que praticam esportes coletivos enfrentam demandas cognitivas, emocionais e fisiológicas complexas, decisões rápidas sob pressão temporal, tolerância à frustração após erros técnicos, manejo da ansiedade pré-competitiva, em um período do desenvolvimento no qual as estruturas cerebrais responsáveis pelo controle executivo, sobretudo o córtex pré-frontal e suas conexões com estruturas límbicas como a amígdala, ainda não atingiram maturação plena. O objetivo geral do estudo é analisar como o comportamento do treinador pode favorecer ou dificultar o desenvolvimento da autorregulação nessa fase, articulando 3 eixos teóricos: a neurobiologia do desenvolvimento executivo e emocional, os modelos psicológicos de aprendizagem autorregulada aplicados ao esporte, com destaque para a perspectiva sociocognitiva, e a literatura sobre clima motivacional e suporte à autonomia fundamentada na teoria da autodeterminação. A metodologia adotada é teórica e exploratória, baseada em revisão crítica e integrativa de literatura científica nacional e internacional indexada, sem coleta de dados primários. Os principais achados indicam que a autorregulação no esporte de base não emerge espontaneamente da prática motora, mas depende de mediação pedagógica intencional, treinadores que adotam comportamentos de apoio à autonomia, estrutura clara de treino e envolvimento social positivo tendem a favorecer a satisfação das necessidades psicológicas básicas do atleta, o que por sua vez está associado a padrões mais eficientes de regulação emocional e a menores indicadores fisiológicos de estresse crônico, mensurados por marcadores como cortisol salivar e variabilidade da frequência cardíaca. Verificou-se também que intervenções estruturadas, treinamento de habilidades mentais, práticas de atenção plena e protocolos de biofeedback cardíaco, apresentam evidências crescentes de eficácia para o desenvolvimento da autorregulação em populações jovens e atléticas, embora ainda existam lacunas quanto à especificidade dessas intervenções para o contexto do voleibol de base brasileiro. Conclui-se que a autorregulação deve ser tratada como conteúdo formal do planejamento pedagógico esportivo, e não como subproduto acidental do treinamento técnico-tático, o que exige a qualificação de treinadores para reconhecer e intervir sobre os componentes cognitivos, emocionais e fisiológicos que sustentam essa competência. Palavras-chave: autorregulação, neurobiologia do desenvolvimento, coaching esportivo, voleibol de base. Regulação emocional. Introdução. O voleibol de base constitui um dos ambientes formativos mais exigentes do desporto coletivo brasileiro, reunindo crianças e adolescentes em processos de treinamento que combinam alta densidade de estímulos técnico-táticos, pressão competitiva crescente e demandas socioemocionais intensas.
Nesse cenário, observa-se com frequência que atletas tecnicamente competentes apresentam desempenho instável em competição, cometendo erros não forçados sob pressão, perdendo o controle emocional após decisões arbitrais desfavoráveis ou desorganizando-se taticamente diante de adversidades momentâneas do placar. Tradicionalmente, tais comportamentos são atribuídos, no discurso do senso comum esportivo, a fatores de caráter ou cabeça fraca, explicações que carecem de sustentação científica e que pouco contribuem para a intervenção pedagógica do treinador. A literatura contemporânea em neurociência do desenvolvimento e psicologia do esporte oferece, por outro lado, um arcabouço conceitual mais robusto, o construto da autorregulação, compreendido como a capacidade de monitorar e modular pensamentos, emoções, impulsos e comportamentos em função de metas, Paz et al., 2021. A relevância de investigar esse tema a partir de bases neurobiológicas decorre de uma constatação central da neurociência do desenvolvimento: as regiões cerebrais associadas ao controle executivo, sobretudo o córtex pré-frontal dorsolateral, responsável pelo planejamento, pela inibição de respostas impulsivas e pela manutenção do foco em objetivos de médio e longo prazo, seguem em processo de maturação estrutural e funcional ao longo de toda a infância e adolescência, com trajetórias que se estendem, em alguns aspectos, até a terceira década de vida, Paz et al., 2021. Paralelamente, estruturas subcorticais associadas ao processamento emocional, como a amígdala, atingem reatividade elevada já no início da puberdade, criando um descompasso temporário entre a intensidade da resposta emocional e a capacidade de regulá-la top-down. Esse hiato neuromaturacional, amplamente documentado na literatura sobre desenvolvimento adolescente, tem implicações diretas para a compreensão de por que jovens atletas, mesmo os mais talentosos tecnicamente, enfrentam dificuldades reais e neurologicamente fundamentadas para manter o controle emocional e comportamental em situações de alta pressão competitiva. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo o comportamento pedagógico do treinador de voleibol de base pode ser estruturado para favorecer, e não comprometer, o desenvolvimento da autorregulação de seus atletas, considerando as bases neurobiológicas ainda em maturação características dessa faixa etária. Este questionamento parte do pressuposto, sustentado pela literatura revisada, de que a autorregulação não é um traço estático e inato, mas uma competência modulável pela experiência, sensível ao ambiente social criado pelo treinador. Reimboff, Duda, Hinton-Manis, 2004, Appleton, Duda, 2016. Constituem objetivos deste estudo: a. Descrever, com base em evidências da neurociência do desenvolvimento, os mecanismos neurobiológicos subjacentes à autorregulação cognitiva, emocional e fisiológica em crianças e adolescentes. B. Analisar, à luz da perspectiva sociocognitiva de aprendizagem autorregulada, como essa competência se manifesta e pode ser desenvolvida no contexto específico da prática esportiva. C. Examinar o papel do clima motivacional criado pelo treinador, fundamentado na teoria da autodeterminação, como variável mediadora entre o ambiente de treino e os indicadores de autorregulação do atleta, e D. Discutir estratégias de intervenção pedagógica, incluindo treinamento de habilidades mentais, práticas de atenção plena e protocolos de regulação psicofisiológica, com potencial de aplicação ao voleibol de base. A justificativa teórica deste trabalho reside na constatação de que a literatura brasileira de coaching esportivo ainda dialoga de forma insuficiente com a neurociência do desenvolvimento, tratando frequentemente aspectos psicológicos e neurobiológicos como domínios paralelos e não integrados. A justificativa prática, por sua vez, decorre da observação recorrente, no cotidiano de clubes e escolinhas de voleibol, de treinadores que investem tempo considerável no aperfeiçoamento técnico-tático de seus atletas, mas que carecem de repertório conceitual e metodológico para lidar de forma intencional com os componentes autorregulatórios do desempenho, o que compromete tanto os resultados esportivos de curto prazo quanto o desenvolvimento humano integral do jovem atleta a longo prazo. 2. Desenvolvimento. 2,1 Bases neurobiológicas da autorregulação na infância e na adolescência.
A autorregulação pode ser definida, do ponto de vista neurocientífico, como a capacidade de monitorar e modular processos cognitivos, emocionais e comportamentais em função de metas, permitindo que o indivíduo se adapte a circunstâncias mutáveis. Paz et al., 2021. Trata-se de um construto multidimensional que envolve tanto processos de inibição reativa, a capacidade de suprimir uma resposta automática já iniciada, quanto processos de inibição proativa, que antecipam e previnem a emergência de respostas indesejadas antes mesmo que ocorram. Do ponto de vista anatômico, essa capacidade depende de uma rede neural distribuída que tem no córtex pré-frontal seu núcleo executivo, mas que se articula intimamente com regiões subcorticais responsáveis pela geração de estados emocionais e motivacionais, como a amígdala e o estriado ventral. O aspecto mais relevante para a compreensão do jovem atleta é o caráter prolongado dessa maturação. Estudos de neuroimagem estrutural e funcional demonstram que, embora a densidade de matéria cinzenta no córtex pré-frontal atinja seu pico ainda na infância, o refinamento sináptico e a mielinização das conexões entre essa região e as estruturas límbicas seguem em curso durante toda a adolescência, tornando o controle top-down sobre impulsos e emoções progressivamente mais eficiente, porém ainda incompleto, mesmo em atletas já inseridos em categorias de base juvenis. Paz et al., 2021. Esse dado neurobiológico é frequentemente desconhecido por treinadores, que tendem a avaliar lapsos de autocontrole emocional de adolescentes com os mesmos critérios aplicáveis a atletas adultos, ignorando que a arquitetura cerebral que sustenta esse controle ainda está, literalmente, em obra. Um segundo elemento relevante refere-se à conectividade entre o córtex pré-frontal e o sistema nervoso autônomo, particularmente por meio de vias que conectam regiões pré-frontais ao nervo vago, cuja atividade pode ser indiretamente indexada pela variabilidade da frequência cardíaca, VFC. Essa conexão neurovisceral ajuda a explicar por que estados de ativação fisiológica excessiva, como os observados em momentos de alta pressão competitiva, tendem a comprometer transitoriamente a capacidade de controle executivo, criando um ciclo no qual a ansiedade fisiológica retroalimenta a desorganização cognitiva e comportamental enquadra. Esse achado reforça a compreensão de que a autorregulação emocional e regulação neurovegetativa do estresse são processos interdependentes, e não fenômenos isolados, o que tem implicações diretas para o desenho de estratégias de intervenção no esporte de base, discutidas adiante. 2,2 A autorregulação como processo psicológico treinável, a perspectiva sociocognitiva aplicada ao esporte. Se a neurobiologia explica os substratos estruturais da autorregulação, a psicologia do esporte oferece os modelos processuais que permitem compreender como essa competência se manifesta e pode ser desenvolvida na prática cotidiana de treino. A perspectiva sociocognitiva, originalmente desenvolvida no campo educacional e posteriormente adaptada ao contexto esportivo, concebe a autorregulação como um ciclo composto por fases interdependentes de planejamento, execução e autorreflexão, no qual o atleta define metas, monitora seu desempenho durante a tarefa e ajusta estratégias com base na avaliação retrospectiva de resultados. Pesquisas conduzidas com atletas de diferentes níveis de expertise demonstraram que praticantes mais experientes empregam estratégias autorregulatórias mais sofisticadas e frequentes do que iniciantes durante sessões de treino, sugerindo que essa competência se desenvolve progressivamente com a experiência estruturada de prática deliberada. Cleary, Zimmermann, 2001. Um achado particularmente relevante para o coaching esportivo de base é a constatação de que o desenvolvimento da autorregulação segue níveis sequenciais de aquisição, observação, emulação, autocontrole e autorregulação propriamente dita, nos quais o papel do treinador é decisivo nas fases iniciais. No nível observacional, o atleta aprende a observar o treinador modelar e verbalizar estratégias autorregulatórias específicas,
como a definição de metas de curto prazo para uma sequência de treino ou a verbalização de autoinstruções para lidar com erros técnicos. No nível de emulação, o atleta tenta reproduzir aproximadamente o padrão observado, ainda dependente de orientação externa. Apenas nos níveis mais avançados de autocontrole e autorregulação o atleta passa a internalizar essas estratégias e aplicá-las de forma independente e adaptativa a contextos variáveis. Kitsantas. Zimmermann, Cleary, 2000. Essa progressão tem implicações pedagógicas diretas. Exigir de atletas de categorias de base, sobretudo nas fases pré-púberes e púberes iniciais, autorregulação plenamente autônoma equivale a demandar um estágio de desenvolvimento que ainda não foi didaticamente construído, o que frequentemente gera frustração recíproca entre treinador e atleta. Instrumentos de mensuração desenvolvidos especificamente para o contexto esportivo têm permitido operacionalizar empiricamente esses processos. Escalas de autorregulação da aprendizagem aplicadas à prática esportiva, validadas em modalidades como o futebol, avaliam dimensões como planejamento, monitoramento, esforço, autoeficácia e avaliação retrospectiva do desempenho, revelando que atletas com maior pontuação nessas dimensões tendem a apresentar trajetórias de desenvolvimento mais consistentes ao longo do tempo. Reverberi et al. 2021. Adaptações culturais desses instrumentos para diferentes contextos nacionais, incluindo validações realizadas em populações de atletas competitivos europeus, reforçam a robustez transcultural do construto, ao mesmo tempo em que apontam a necessidade de validações específicas para populações brasileiras de voleibol de base, ainda escassas na literatura nacional. Sikanska et al. 2023. Adicionalmente, investigações sobre a relação entre o comportamento percebido do treinador e os níveis de autorregulação relatados pelos próprios atletas confirmam que práticas pedagógicas específicas, como o fornecimento de feedback orientado a processos, e não apenas a resultados, e o incentivo à reflexão autônoma do atleta sobre seu próprio desempenho, estão associadas a maiores índices de autorregulação percebida. Goffena, Horn, 2021. 2,3 O papel do treinador, clima motivacional, suporte à autonomia e satisfação das necessidades psicológicas básicas. A literatura fundamentada na teoria da autodeterminação oferece um dos arcabouços mais consolidados para compreender como o comportamento do treinador influencia o desenvolvimento psicológico do jovem atleta. Segundo esse referencial teóricos, o bem-estar motivacional e psicológico do atleta depende da satisfação de três necessidades psicológicas básicas: autonomia, entendida como a percepção de agência e escolha sobre as próprias ações; competência, relacionada à percepção de eficácia e domínio progressivo de habilidades; e vínculo, referente à qualidade das relações interpessoais estabelecidas no ambiente esportivo. Pesquisas conduzidas com atletas adolescentes de esportes coletivos demonstraram que a percepção de suporte à autonomia por parte do treinador, combinada a um clima motivacional orientado à tarefa, que valoriza o esforço e o desenvolvimento de habilidades em detrimento da comparação social, está associada a maiores níveis de satisfação das necessidades psicológicas básicas e, consequentemente, a indicadores mais favoráveis de bem-estar físico e psicológico. Reimboff, Duda, Intelmanis, 2004. Um refinamento importante desse modelo teórico é o reconhecimento de que climas motivacionais empoderadores e desempoderadores não constituem extremos opostos de um único contínuo, mas dimensões relativamente independentes que podem coexistir no comportamento de um mesmo treinador. Um treinador pode, por exemplo, adotar práticas estruturantes e apoiar a autonomia de seus atletas na maior parte do tempo, mas recorrer a comportamentos controladores ou a punições em momentos de pressão competitiva elevada, como finais de campeonato. Estudos que investigaram os efeitos interativos dessas dimensões constataram que a presença simultânea de elementos desempoderadores tende a atenuar, ou mesmo neutralizar, os benefícios psicológicos gerados por um clima predominantemente empoderador, o que evidencia a importância da consistência comportamental do treinador ao longo de toda a temporada, e não apenas em momentos de baixa pressão. Appleton, Duda, 2016.
No contexto brasileiro, investigações sobre a qualidade do relacionamento entre atletas e treinadores confirmam a relevância transcultural desses achados, demonstrando que a satisfação das necessidades psicológicas básicas medeia a relação entre a qualidade percebida do vínculo treinador-atleta e a satisfação global do atleta com sua experiência esportiva. Contreira et al. 2019. Estudos mais recentes, conduzidos com jovens atletas de esportes coletivos latino-americanos em contextos de treinamento híbrido, reforçam ainda que climas motivacionais desempoderadores estão associados a maiores níveis de burnout e a menores índices de autodeterminação motivacional, ao passo que práticas de mindfulness incorporadas à rotina de treino parecem atuar como fator protetor adicional. Reyes Bosio et al. 2026. Esses achados, tomados em conjunto, sustentam a tese central deste artigo: o comportamento cotidiano do treinador de voleibol de base não é uma variável neutra em relação ao desenvolvimento neuropsicológico do atleta, mas um fator ambiental ativo, capaz de facilitar ou de comprometer a maturação da autorregulação. 2,4 Regulação neurovegetativa do estresse competitivo, cortisol, variabilidade da frequência cardíaca e biofeedback. Complementarmente aos processos cognitivos e motivacionais discutidos anteriormente, a autorregulação possui um componente fisiológico frequentemente negligenciado no coaching esportivo tradicional: a capacidade do sistema nervoso autônomo de modular, de forma flexível, os estados de ativação corporal em resposta a demandas competitivas. A variabilidade da frequência cardíaca, indicador da capacidade de adaptação do sistema cardiovascular às exigências ambientais, fortemente influenciado pelo tônus vagal, tem sido utilizada como marcador objetivo da capacidade autorregulatória de atletas jovens em contextos de estresse pré-competitivo. Estudos comparando estados fisiológicos e psicológicos de atletas jovens em momentos de treino e de competição constataram elevações significativas de ansiedade somática, redução da variabilidade da frequência cardíaca e aumento do cortisol salivar imediatamente antes de eventos competitivos, em comparação a sessões regulares de treinamento, evidenciando a magnitude do desafio autorregulatório imposto pelo contexto de jogo. Souza et al. 2018. Diante dessas evidências, protocolos de biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca têm sido investigados como ferramenta de intervenção específica para o desenvolvimento da autorregulação fisiológica em atletas adolescentes. Esses protocolos ensinam o atleta a modular voluntariamente seu padrão respiratório de modo a otimizar a coerência cardíaca, um estado fisiológico associado à maior eficiência da regulação autonômica. Investigações conduzidas com atletas adolescentes submetidos a esse tipo de protocolo relataram melhorias em variáveis de recuperação e estresse e nas avaliações cognitivas dos próprios atletas sobre situações potencialmente estressoras, sugerindo que o treinamento sistemático da regulação neurovegetativa pode complementar as estratégias psicológicas tradicionais de preparação mental. Vacher et al. 2023. Embora ainda não existam estudos específicos aplicando esses protocolos à população de voleibol de base brasileira, lacuna que deve ser assinalada com transparência, a plausibilidade fisiológica e a convergência de achados em outras modalidades esportivas juvenis sustentam a relevância de sua consideração futura por parte de comissões técnicas de formação. 2,5 Estratégias práticas de intervenção, treinamento mental, atenção plena e o papel da atividade física na plasticidade cerebral. A tradução dos achados neurobiológicos e psicológicos discutidos até aqui em estratégias pedagógicas concretas para o voleibol de base passa, em primeiro lugar, pelo reconhecimento de que a autorregulação pode e deve ser objeto de treinamento sistemático, e não apenas resultado indireto do acúmulo de experiência competitiva. Programas estruturados de treinamento mental, que incluem técnicas de definição de metas, autoinstrução, visualização e manejo da autoconversa, têm demonstrado efeitos positivos sobre dimensões psicológicas centrais para a autorregulação em atletas adolescentes de voleibol, incluindo aumento da resiliência psicológica e melhora de traços de personalidade associados ao enfrentamento adaptativo de situações de pressão.
Práticas de atenção plena, por sua vez, têm acumulado evidências robustas quanto à sua capacidade de fortalecer a regulação emocional em populações atléticas, atuando por meio do fortalecimento da capacidade de direcionar e sustentar a atenção no momento presente e de reduzir padrões ruminativos de pensamento associados à ansiedade competitiva. Josephson et al. 2017. Estudos mais recentes sugerem, inclusive, que os efeitos benéficos da atenção plena sobre habilidades mentais relevantes ao desempenho esportivo são mediados justamente pelas dimensões de autorregulação e regulação emocional, e não por mecanismos independentes, o que reforça a centralidade desse construto como via comum de intervenção. Rogowska, Tataruk, 2024. Um último eixo relevante refere-se à própria atividade física sistemática, componente estrutural do treino de voleibol, como fator promotor de plasticidade cerebral favorável ao desenvolvimento da autorregulação. Estudos clássicos em neurociência básica demonstraram que o exercício físico regular eleva a expressão do fator neurotrófico derivado do encéfalo, molécula fundamental para a plasticidade sináptica e para processos de aprendizagem e memória no hipocampo, uma estrutura que interage extensamente com o córtex pré-frontal na regulação de respostas emocionais e comportamentais. Vaman, Ing, Gomes Pinilla, 2004. Embora esse achado tenha origem em modelos animais, ele fornece fundamentação mecanicista relevante para a hipótese, hoje amplamente aceita na literatura de neurociência do exercício, de que a prática esportiva estruturada e regular, para além de seus benefícios técnico-táticos evidentes, pode constituir, per si, um fator promotor da maturação neurobiológica associada à autorregulação em crianças e adolescentes, desde que conduzida em ambiente pedagógico que module adequadamente a carga de estresse psicológico imposta ao jovem atleta. A integração desses achados sugere que o planejamento pedagógico do voleibol de base deveria incorporar, de forma deliberada e progressiva, momentos específicos de desenvolvimento da autorregulação, não como um bloco isolado de preparação psicológica, desconectado do treino técnico-tático, mas como uma dimensão transversal presente na forma como o treinador estrutura feedback, define metas de sessão, conduz simulações de pressão competitiva e modela, com sua própria conduta enquadra, os padrões de regulação emocional que espera ver internalizados por seus atletas. 3. Conclusão. Este artigo buscou demonstrar, a partir de revisão teórica integrativa, que a autorregulação de atletas de voleibol de base não pode ser adequadamente compreendida nem intencionalmente desenvolvida sem a consideração conjunta de 3 planos analíticos complementares: o plano neurobiológico, que revela a maturação ainda incompleta das estruturas pré-frontais responsáveis pelo controle executivo durante a infância e a adolescência; o plano psicológico processual, que descreve como a autorregulação se constrói progressivamente por meio de fases de observação, emulação e internalização mediadas pela figura do treinador; e o plano motivacional ambiental, que evidencia o papel decisivo do clima criado pelo treinador na satisfação das necessidades psicológicas básicas do atleta. A convergência desses 3 planos permite reinterpretar comportamentos frequentemente rotulados como falhas de caráter, explosões emocionais após erros, desorganização tática sob pressão, dificuldade de concentração em momentos decisivos, como manifestações esperadas de um sistema neuropsicológico ainda em desenvolvimento, cuja maturação pode ser favorecida ou comprometida pelas práticas pedagógicas adotadas no cotidiano do treino. As implicações práticas desse referencial são significativas para a formação de treinadores de voleibol de base. Em primeiro lugar, sugere-se que programas de capacitação técnica incorporem, com o mesmo grau de rigor destinado ao ensino de fundamentos e sistemas táticos, conteúdos sobre neurodesenvolvimento infanto-juvenil e estratégias de suporte à autorregulação, capacitando o treinador a reconhecer sinais precoces de sobrecarga emocional e a ajustar suas exigências pedagógicas ao estágio de maturação neuropsicológica de cada faixa etária. Em segundo lugar, recomenda-se a incorporação progressiva de práticas estruturadas de treinamento mental, atenção plena e, quando viável institucionalmente, protocolos de biofeedback fisiológico, como componentes regulares, e não excepcionais, do planejamento anual de treino.
Em terceiro lugar, reforça-se a necessidade de que treinadores cultivem deliberadamente comportamentos de suporte à autonomia e climas motivacionais orientados à tarefa, monitorando com particular atenção a consistência dessas práticas mesmo em contextos de alta pressão competitiva, momento em que a tentação de recorrer a comportamentos controladores tende a ser maior. Como recomendações para pesquisas futuras, aponta-se a necessidade urgente de estudos empíricos conduzidos especificamente com populações brasileiras de voleibol de base, capazes de validar culturalmente os instrumentos de mensuração de autorregulação esportiva disponíveis na literatura internacional e de investigar a eficácia de protocolos combinados de intervenção psicofisiológica e pedagógica no contexto nacional. Sugere-se, ainda, que pesquisas longitudinais acompanhem o desenvolvimento da autorregulação ao longo de diferentes categorias de base, permitindo identificar janelas etárias de maior sensibilidade à intervenção pedagógica, bem como estudos que investiguem, especificamente na modalidade do voleibol, esporte de características intermitentes, com decisões táticas de altíssima velocidade e forte dependência da coesão emocional coletiva, a relação entre autorregulação individual e desempenho de equipe. A construção de um coaching esportivo cientificamente informado sobre as bases neurobiológicas da autorregulação representa, em última análise, um passo necessário para conciliar a busca legítima por performance esportiva com o compromisso ético de proteger e promover o desenvolvimento integral do jovem atleta. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: Appleton, P. Rua, Duda, J. L. Examining the Interactive Effects of Coach Created Empowering and Disempowering Climate Dimensions on Athletes, Health and Function. Psychology of Sport and Exercise, v. 26, p. 61 a 70, 2016. Cleary, T. J. Zimmerman, B. J. Self-Regulation Differences During Athletic Practice by Experts, Non-Experts, and Novices. Journal of Applied Sport Psychology, v. 13, número 2, p. 185 a 206, 2001. Contreira, A. Rua, Nascimento Júnior, J. R. Adu, Caruso, N. M. Costa, L. C. Adá, Gaion, P. A. Melo, S. V. A. Fiorese, L. Basic Psychological Needs and Sport Satisfaction Among Brazilian Athletes and Coaches, The Mediating Role of the Dyadic Relationship. Frontiers in Psychology, v. 10, artigo 2543, 2019. Goffena, J. D. Horn, T. S. The Relationship Between Coach Behavior and Athlete Self-Regulated Learning. International Journal of Sport Science e Coaching, 2021. doi. 10,177, 1.747.950.120.951.903. Josephson, T. Ivarsson, A. Lindwall, M. Gustafsson, H. Stenlin, A. Boroi, J. Mattison, I. Carnebrat, J. Sevholt, S. Falkevik, E. Mindfulness Machine SMS in Sports, Mediating Effects of Rumination and Emotion Regulation on Sport-Specific Coping. Mindfulness, 2017. doi. 10,1007, S12671-017-0711-4. Kitsantas, A. Zimmerman, B. J. Self-Regulation of Motoric Learning, A Strategic Cycle View. Journal of Applied Sport Psychology, v. 10, número 2, p. 220 a 239, 1998. Kitsantas, A. Zimmerman, B. J. Cleary, T. J. The Role of Observation and Emulation in the Development of Athletic Self-Regulation. Journal of Educational Psychology, v. 92, número 4, p. 811 a 817, 2000. Paz, P. Ushoff Paul, H. E. Raemaekers, M.
Vink, M. Self-Regulation in the Pre-Adolescent Brain. Developmental Cognitive Neuroscience, v. 51, artigo 101.012, 2021. Reimboff, M. Duda, J. L. Hinton-Manis, N. Dimensions of Coaching Behavior, Need Satisfaction, and the Psychological and Physical Welfare of Young Athletes. Motivation and Emotion, v. 28, número 3, p. 297 a 313, 2004. Reverberi, I. Gozzoli, C. D'Angelo, C. Lance, M. Sorgente, A. The Self-Regulation of Learning, Self-Report Scale for Sport Practice, Validation of an Italian Version for Football. Frontiers in Psychology, v. 12, artigo 604.852, 2021. Reyes Bócio, M. Veran Casanova, N. Ascenso Bravo de Rueda, F. Sanches Vilhena, A. Delgado Campuzano, M. Tutti Valarino, V. Brandão, R. Motivational Climate, Self-Determination, Burnout, and Mindfulness in Adolescent Football Players from a Professional Academy in Virtual Settings. Frontiers in Psychology, v. 17, artigo 1.732.005, 2026. Rogowska, A. M. Tataruk, R. The relationship between mindfulness and athletes, mental skills may be explained by emotion regulation and self-regulation. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, v. 16, 2024. dói. 10,1186, S13102024, 00863Z. Sikanska, M. Wilson, S. G. Blechards, J. Young, B. W. Examining the validity of the Polish short form version of the self-regulated learning, sport practice survey among competitive athletes. Frontiers in Psychology, v. 14, artigo 1.132.608, 2023. Souza, R. A. Beltrán, O. A. B. Zapata, D. M. Silva, I. Freitas, W. Z. Júnior, R. V. Silva, F. F. Da, Higino, W. P. Heart Rate Variability, Salivary Cortisol and Competitive State Anxiety Responses During Pre-Competition and Pre-Training Moments. Biology of Sport, v. 36, número 1, p. 39 a 46, 2018. Vacher, P. Merlin, Q. Leviline, G. Mourotti, L. Martinente, G. Nicholas, M. Asynchronous Heart Rate Variability Biofeedback Protocol Effects on Adolescent Athletes, Cognitive Appraisals and Recovery Stress States. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, v. 8, número 3, artigo 94, 2023. Vaman, S. Ing, Z. Gomes Pinilla, F. Hippocampal BDNF Mediates the Efficacy of Exercise on Synaptic Plasticity and Cognition. European Journal of Neuroscience, v. 20, número 10, p. 2580-2590, 2004. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.